Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 18. Hebreus 13, 18. Nós estamos na nossa última mensagem na Epístola aos Hebreus. As recomendações finais, últimas recomendações do autor e a sua saudação final. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 18. Amém? Vamos fazer a leitura então, e logo em seguida nós estaremos entrando na exposição do texto. Verso 18 diz o seguinte: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver codignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoeis em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Pedir que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em busca de iluminação, a Deus. Nós te suplicamos, nós te rogamos que o Senhor nos ilumine para que nós possamos compreender a Sua palavra. Por favor, ó Deus, abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, abra o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Sua palavra, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender a Sua palavra essa noite. Dai-nos força, Senhor, dai-nos compreensão, dai-nos entendimento, para que nós possamos não ser infrutíferos aqui, Senhor, para que esse culto não seja infrutífero, para que essa palavra não seja infrutífera. Quanto a mim, Senhor, te suplico, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me use mais uma vez, assim como o Senhor usava os apóstolos, e a Bíblia nos dá testemunho disso, que o Senhor os usava na sua fraqueza, Senhor, que o Senhor os usava para que eles com intrepidez pudessem anunciar a sua palavra. Então eu te suplico, Senhor, nessa confiança que eu tenho, dado a testemunho das Escrituras, que o Senhor pode me usar também essa noite, de maneira que eu apenas abra a minha boca e que o Espírito Santo fale ao seu povo, fale aos corações do seu povo, que todos possam saber que Tu és Deus e que não há outra além de Ti, e que nós só temos um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa esperança que eu venho a Ti, ó Deus, mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos, a Epístola aos Hebreus, e nós estamos aí no final dela. Que pena, né? É uma epístola fabulosa como essa ter chegado ao final. Eu acredito que todos nós, né, tiramos o máximo de proveito dessa epístola, porque ela é sobremodo excelente. Como nós já vimos, essa epístola ela é considerada como o quinto evangelho, porque ela trata da obra de Cristo no céu. O que Cristo está fazendo no céu? Cristo está fazendo alguma coisa a meu favor no céu? Cristo está fazendo alguma coisa a favor dos crentes no céu? Ou Cristo só está sentado no céu vendo nós perecermos? Muitas pessoas acreditam nisso, né? Cristo está lá no céu e não faz nada por mim. Cristo está lá no céu e deixa eu no sofrimento, deixa eu sofrer, deixa eu sentir angústia, deixa eu tropeçar, deixa eu ficar no erro. Muitas pessoas acham que Cristo está lá no céu sem fazer nada, né? Sentado no trono na sua maior preguiça. Muitas pessoas pensam isso. A Epístola aos Hebreus ela é extraordinária porque ela nos diz a obra, o ministério que Cristo está no céu. Cristo está no céu à direita de Deus e vive para interceder por nós. Cristo está lá rogando por nós, Cristo está lá suplicando para que nós não venhamos perecer nos nossos pecados, para que nós não venhamos perecer na imundícia do nosso ser, que nós não venhamos afogar no mar de lama que é expelido do nosso coração. O nosso coração é como um mar de lama, que está a todo momento jogando sujeira para fora, está a todo momento com ondas e ondas de sujeira, de imundícia para fora, e muitas vezes nós somos tentados a nos banhar, a mergulhar nessa sujeira. Então Cristo está lá intercedendo por nós para que nós não nos entregamos aos desejos, às pecaminosidades, ao pecado da nossa carne, ao pecado, à vileza do nosso ser.
Essa é a obra de Cristo no céu. Se Cristo não suplicasse por nós, há muito nós já teríamos perecido. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e por isso ele se compadece da nossa fraqueza. Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós não temos forças, mas ele intercede por nós para que Deus nos conceda a sua graça. Amém? Sabendo que a obra de Cristo ela é maravilhosa, então nós temos grandes motivos de dar glórias a Deus por essa epístola. Nós temos grandes motivos, nós temos grande alegria em dar graças a Deus por ter nos proporcionado um estudo nessa epístola. Por ter nos falado, por ter falado aos nossos corações através dessa epístola, por nos ter mostrado a grandiosa obra do nosso Senhor Jesus através dessa epístola. Como eu disse, nós estamos chegando no final e é uma pena por isso, porque ela trata de assuntos extraordinários, poderia continuar tratando para nosso bem. Como nós já vimos, né, o objetivo do autor escrever essa epístola é animar uma comunidade de hebreus que estavam desanimados. Eles estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e a voltar para o judaísmo. Eles estavam sendo tentados a deixar a fé por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Eles estavam sendo tentados a deixar a igreja, abandonar a Cristo, abandonar a fé, abandonar os irmãos, o convívio com os irmãos. O autor diz que muitos já haviam deixado de congregar, muitos já haviam parado de ir na igreja, de participar das reuniões. O autor fala: não permaneça nesse erro, como muitos já fizeram. Então o autor ele escreve com esse objetivo, animar, como ele diz aí no final, exortar os irmãos a perseverarem na fé, a perseverarem em Cristo. E ao meu ver, esse é um dos maiores presentes que Deus nos dá, é essa exortação à perseverança. Porque Deus os apóstolos e a palavra de Deus nos exorta a perseverar, porque a recompensa que Deus tem para nos dar é maravilhosa. Eu fico pensando, quando nós estivermos lá no céu, que nós lembrarmos de como foi a nossa vida nessa terra, nós vamos ficar tão envergonhados, né, por saber que nós, pessoas tão indignas, estamos num lugar tão maravilhoso como aquele. Quando nós temos algo maravilhoso para receber, nós nos esforçamos muito para receber aquela coisa, né? Igual alguém chega e fala: eu vou te pagar R$1.000 por dia, eu vou te pagar R$1.000 para você limpar essa casa, só que você precisa limpar ela muito bem. É só hoje, você pode gastar o tempo que você gastar, mas você precisa limpar essa casa muito bem, eu vou te dar R$1.000. A pessoa com os olhos naquele R$1.000, ela faz a melhor faxina que ela já fez na vida da terra, com olho naquela recompensa. Quando ela pega os R$1.000, ela não olha para trás e fala assim: eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter limpado melhor, porque ela faz melhor, porque ela sabe que a recompensa é boa. Da mesma forma é a vida cristã. Quando nós estivermos lá no céu, usufruindo daquelas maravilhas de Deus, nós vamos olhar para trás. E será que nós não vamos nos arrepender de não ter feito uma faxina melhor? Né? De não termos limpado o campo melhor? Alguém te dá R$1.000 para você só limpar um campo, né? E você passa ali mal a enxada por cima daquilo, tá bom. Pega a recompensa, será que você não vai olhar para trás e falar assim: eu poderia ter feito melhor? Porque quando eu olho para a minha vida, que eu vejo do que Deus tem preparado para mim, que eu me imagino lá olhando para trás, eu fico envergonhado. Eu nunca poderia estar lá, nunca, por causa que o que Ele fez por nós, comparado com o que nós fazemos por Ele aqui, é uma vergonha. Então nós precisamos olhar, nós precisamos nos esmerar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos viver essa vida para a honra e para a glória do seu nome, com os olhos na recompensa, porque a recompensa é sobremodo excelente. O autor ele vai exortar a igreja a não abandonar, a não deixar isso. Não deixe isso por um bocado de lama, por um bocado de terra, não deixe isso por um bocado de nada, que é o mundo. Eles estavam sendo tentados a deixar a glória eterna, que é eterna, que dura para sempre, por coisas que passam, que são passageiras, que são transitórios. Coisas que não nos aproveitam a nada, né? Um prazer momentâneo que você tem e logo passa. Igual um prazer que é lícito, né? Que Deus deixou, mas que passa. Por exemplo, comer. Comer é bom,
mas você come, é uma coisa que dura por alguns segundos e logo passa e você já está com vontade de comer de novo. É lícito, Deus deixou, mas é passageiro. E o tanto de coisas que são pecados, que são passageiros, e as pessoas estão ali insistindo naquilo. Estão insistindo no lixo, estão insistindo na ninharia. Né? Então o autor, ele tendo isso em mente, ele exorta os cristãos a não abandonarem a Cristo, porque a recompensa de Cristo, ela é sobremodo excelente. O que Cristo fez por nós é extraordinário. O que Cristo fez por nós não tem preço, não tem valor, não tem dinheiro que paga, não tem nada que nós possamos fazer que se aproxime do que Ele tem preparado por nós, para nós, nos céus. No capítulo 13, que foi o último capítulo que nós estudamos aqui, nós vemos alguns deveres sociais e espirituais que os cristãos devem observar para viver uma vida reta e santa diante de Deus, uma vida que agrada a Deus. Nós vemos esses deveres, como por exemplo, não negligenciar a hospitalidade, lembrar dos encarcerados, honrar o matrimônio, que o casamento deve ser algo digno de honra, né? Não pode ser algo maculado. Livrar a nossa alma, a nossa vida, o nosso sentimento, o nosso coração da avareza, não cobiçar ouro, prata, riquezas, né? E confiar em Deus, que o Senhor é o nosso auxílio. Lembrar dos guias, imitar a fé que eles tiveram antes de morrer, viveram na fé, não nos deixar ser levados por doutrinas estranhas, né, e vãs, resistir aos falsos profetas, oferecer a Deus sacrifícios de louvor, louvar a Deus de coração, ser crentes verdadeiros, não negligenciar a prática do bem, fazer o bem, ajudar os irmãos, ajudar o próximo, e obedecer aos líderes, obedecer aos guias, obedecer aos pastores, obedecer àqueles que estão envoltos de autoridade de Deus, porque eles velam por nossas almas. Então são os deveres que nós estudamos nos estudos passados. Hoje nós veremos as recomendações finais. O autor, ele vai dar algumas recomendações, vai recomendar à igreja, dar algumas recomendações à igreja, e também ele vai saudar a igreja, dar a sua saudação final. Hoje nós veremos as últimas recomendações do autor aos crentes hebreus. Ele vai dar as suas últimas palavras. Nós veremos as últimas palavras da epístola aos hebreus, que sobreviveu aos séculos e chegou até nós hoje. Nós atentaremos aqui para algumas verdades explícitas, algumas verdades importantíssimas nessa epístola. Nós atentaremos para algumas verdades extraordinárias que nós temos nesse texto. A primeira verdade que eu gostaria de destacar aqui é a importância da oração. Né? A oração, ela é importantíssima. Eu gostaria sempre de tocar nesse assunto. Sempre que Deus me dá a oportunidade, eu gostaria de ressaltar, de tocar nesse assunto, porque é um dos assuntos mais importantes. Nós vemos aí no verso 18. Ele começa o verso 18 dizendo: orai por nós. Orai por nós. O autor, ele, nas suas últimas palavras, ele recomenda, ele chama a igreja a lembrar dele e orar por ele. Por que o autor pede para que a igreja ore por ele? Para quê? Para que ele possa não apenas falar, mas viver o que ele fala. A oração tem esse poder santificador. A oração nos dá o poder de não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. Não apenas falar, mas falar e praticar. Por que a oração é importante? Porque é através da oração que nós podemos ser santos. É através da oração que nós podemos ser santificados. A oração, ela é a principal arma na santificação. Como que eu faço para mim ser santo? Ore. Como que eu faço para mim abandonar os pensamentos maus? Quem aqui que não tem pensamentos maus? Quem aqui que pensa o mal contra o próximo? Quem aqui que quando o próximo pisa no dedinho mindinho, fica com aquela raiva, com aqueles pensamentos maus, querendo vingança, querendo descontar? Quem aqui que não pensa em soltar os palavrões, os xingamentos, os nomes feios? Então, a arma contra os pensamentos maus, contra os xingamentos, contra o palavrão, é a oração, é o conversar com Deus. Deus me ajude. A arma contra o pecado, contra a sensualidade, contra a fornicação, contra o adultério, a arma contra a fofoca, a arma contra a malignidade, a arma contra a cobiça, contra a avareza é a oração. A arma para que nós possamos vencer as tentações do diabo é a oração.
Porque o Senhor nos diz em Efésios que nós precisamos vestir a armadura para podermos lutar contra os principados e potestades do ar e os espíritos dominadores desse mundo, que é o diabo e os seus anjos. Nós só conseguimos lutar contra eles se nós estivermos investidos, se nós estivermos revestidos da armadura. Porque se nós tomarmos um golpe sem armadura, nós vamos cair. E o diabo, ele está a todo momento dando flechada. Se você não tiver o escudo da fé, você vai tomar muitas flechadas e vai cair. Então o autor diz que nós só conseguimos vestir essa armadura, essas armas para lutar contra ele pela oração. A oração é a única forma de nós vestirmos essa armadura para podermos lutar contra o diabo, para podermos lutar contra o diabo. Efésios diz que o diabo mira a cabeça, né? O diabo mira a cabeça do crente. A Bíblia fala que o diabo ele joga sofismas, dados inflamados, né? Ele mira na cabeça aqueles pensamentos que brotam. Aqueles pensamentos que surgem lá no interior, aquela maquinação para o mal, aquele desejo para o mal, é o diabo dando flechada. Se você não tiver o capacete da salvação, você é uma presa fácil. Se ele acertar a cabeça, nós somos uma presa fácil. Paulo fala que nós precisamos ter o capacete da salvação. Você precisa estar com os olhos na salvação. A sua mente precisa estar focada na salvação para que você não seja martelada, para que você não receba uma machadada, uma flechada do diabo na cabeça e pereça. O diabo mira a cabeça porque ele sabe que é o ponto mais vulnerável, o ponto mais mortal. O sniper, ele sempre atira na cabeça porque é o ponto mortal, assim como o diabo. Nós precisamos estar com a cabeça protegida. Como? Como que eu protejo a minha cabeça? O autor diz, orando com os olhos na salvação. É a salvação, é entender a obra de Cristo, é entender o que Cristo fez por você, é a grandiosa obra que Cristo fez por nós, que é a proteção para a nossa cabeça. A oração, ela é indispensável na vida do cristão. Nós temos vários exemplos, né, da oração, como que a oração foi eficaz no Antigo Testamento e nos cristãos primitivos. Nós vemos como que a oração derrubava muralhas, como que a oração destruía exércitos, como que a oração fazia com que mulheres estéreis dessem à luz a filhos, como que a oração transformava a noite em dia, como que a oração acabava com todos os inimigos, como que a oração vencia os inimigos, como que a oração, como que Deus usava a oração dos homens para vencer. Então a oração, ela é importantíssima. É por isso que nós estamos focando, né, nesse tema de oração. Nós estamos focando nas vigílias, nós estamos focando na reunião. E o meu desejo é que todos compartilhem desse mesmo sentimento. Agora que o Senhor nos despertou para que nós buscamos orar, então eu gostaria que todos realmente fossem despertos, né? Que todos realmente tivessem esse sentimento, esse desejo de orar mais e participar das reuniões de orações que nós temos. Amém? A segunda verdade que eu gostaria de destacar aqui, que o autor trata, é da boa consciência. É da boa consciência. Nós vamos ver o que é a boa consciência. Ele diz aí no verso 18, ó, orai por nós, aí ele diz, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver codignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim se façais, a fim de que eu vos seja restituído bem depressa. Então eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa verdade, uma boa consciência. O autor, ele pede oração porque ele julga que ele tem uma boa consciência diante de Deus. A boa consciência, ela deve fazer parte da vida de todo cristão. Todos nós devemos ter uma boa consciência perante de Deus. Paulo, quando ele está na sua defesa diante do Sinédrio, diante dos judeus, diante dos reis, Paulo falava que ele sempre tinha uma boa consciência em servir a Deus. O que é uma boa consciência? O que é uma boa consciência diante de Deus? Uma boa consciência é uma consciência livre de culpa. É uma consciência livre de culpa. É uma consciência livre da culpa, não porque essa consciência está cauterizada com o pecado, mas é uma consciência que é sensível ao pecado. Como que eu faço para que eu possa ter uma boa consciência? Eu preciso ser sensível ao pecado. O que é uma boa consciência? É aquela consciência sem culpa. Um exemplo, quando nós mentimos, por exemplo, quando nós falamos mal de um irmão, quando nós falamos aquilo que é mentira de um irmão, né? Isso não pode
de modo nenhum acontecer na vida do cristão, né? Nós não podemos mentir, muito menos falar de um irmão, mal de um irmão. Isso não pode de modo nenhum acontecer. Mas se isso acontecer e você perceber, a sua consciência vai mostrar que você está errado. Mas você não pode virar as costas para a consciência, senão a sua consciência vai ser uma consciência má. Você precisa, para que você possa ter uma boa consciência, você precisa se arrepender daquilo e consertar as coisas. O autor, ele diz que ele tem uma boa consciência diante de Deus porque ele esforça para viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma boa consciência porque ele esforçava para viver de acordo com a vontade de Deus. Você só tem uma boa consciência se você esforçar para fazer o bem. Se você esforçar para fazer o bem. Tem muitas pessoas que cauterizam a consciência para fazer o mal. O que é cauterizar? Cauterizar, um exemplo, uma pessoa tem um corte na pele e ela não tem como tratar. Ela pega um ferro quente, né, por exemplo, e coloca ali, até que aquilo queima todos os nervos, de maneira que aquela pessoa não sente mais nada naquele local. Ou seja, aquela ferida foi cauterizada, ela não sente mais nada, naquele lugar porque queimou tudo ali ao redor. As pessoas fazem isso com a consciência, elas cauterizam a consciência, elas vivem no pecado, se acostumam tanto com o pecado que a consciência delas não mais acusa de que aquilo é errado. Essa pessoa, ela não tem uma boa consciência diante de Deus porque a sua consciência é culpada, porque ela vive no pecado e não se arrepende. Ela não se arrepende. O autor diz que ele tem noção de ter uma boa consciência diante de Deus, porque ele se esforça para fazer a vontade de Deus, porque ele se esforça para deixar o pecado, porque ele se esforça para sair do pecado, porque ele se esforça para andar nos caminhos de Deus. Uma boa consciência diante de Deus é uma consciência sem culpa. Você não pode ser acusado por sua consciência. Tem muitas pessoas que são acusadas por sua consciência e dá de ombro. Você mentiu, arrepende. Se a pessoa não está nem aí, você xingou. A consciência diz, você está errado em xingar. Você está errado em xingar. E a pessoa não faz nada quanto a isso. Continua vivendo, continua xingando, continua brigando. Você está no pecado. Você precisa deixar esse pecado. A consciência vai advertindo a pessoa e a pessoa vai cauterizando. Ela vai sufocando aquela consciência. Ela vai sufocando aquela voz que fala lá no interior. Você está errado. A pessoa fala, eu não estou errado. A consciência está errada e a pessoa não estou errado. Está errado, a pessoa, isso não tem problema. Até que ela consegue sufocar a consciência. Essa pessoa não tem uma boa consciência diante de Deus. A consciência dela é culpada porque ela sufocou, ela acostumou a sua consciência ao erro, ela acostumou a sua consciência ao pecado. Ela mata a sua consciência porque ela acostuma a sua consciência a dizer, a consciência diz, você está errado, ela diz, eu não estou errado. E ela grita mais alto do que a sua consciência. O autor diz, eu não falo mais alto que a minha consciência. A minha consciência diz que eu estou errado e eu busco a fazer o certo. A minha consciência diz que eu devo pedir desculpas à minha esposa, eu vou pedir perdão à minha esposa. A minha consciência diz que eu devo pedir perdão ao meu marido, eu vou pedir perdão. Mas muitas vezes a consciência diz, você deve pedir perdão, e você diz, eu não devo. A consciência deve, não devo. E você acaba ganhando, né? E eu endureço o coração e não peço perdão. Você ganha da consciência, né? Você cauteriza ela, você pisa, você massacra, você suprime a consciência porque ela diz que você está errado e você diz que não está errado. Com o passar do tempo você se acostuma a dar golpes na sua própria consciência, você costuma nocautear ela e você coloca ela sempre na lona para viver no erro, para viver no pecado. Você está errado em xingar. Não estou. Não estou, então tá, pode continuar xingando. Você está errado em mentir, você está errado em continuar no pecado, você está errado em odiar, você está errado em não perdoar. Você tem que dar perdão e a consciência está ali falando e você vai cauterizando. Então o autor diz aí que tem uma boa consciência, e a boa consciência é uma consciência que não é culpada. É uma consciência que sabe que está errada, que se arrepende e que coloca as coisas em dias com Deus. Ter uma boa consciência de Deus é esforçar para fazer a vontade de Deus. Não pode mentir, eu vou esforçar para que eu não minta. E se eu mentir,
a minha consciência disser que eu estou errado, eu vou colocar as coisas em ordem. Eu vou esforçar para mim não ter inimizade com ninguém, para não ofender ninguém. Mas se eu ofender, a minha consciência diz que eu devo pedir perdão, eu vou pedir perdão. Quem não pede é porque cauteriza, pisa, massacra a sua consciência. A terceira verdade muito importante que nós vemos nesse texto aqui é o grande triunfo de Cristo sobre a morte. Verso 20. Ora, o autor vai dizer, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, ele vai continuar, vos aperfeiçoe para cumprir toda a vontade de Deus. Essa terceira grande verdade aqui, ela trata da maior verdade de todas as Escrituras, a vitória de Cristo sobre a morte. Gente, talvez eu falando assim, a vitória de Cristo sobre a morte, não seja para você algo grande, mas a morte, ela é o maior inimigo que a humanidade já viu. Ninguém, nenhum guerreiro, por mais forte que ele pudesse ser, ele nunca conseguiu escapar da morte. Ninguém, o homem, por mais rico que ele fosse, ele nunca conseguiu escapar da morte. A morte sempre pegou todas as pessoas. Ninguém nunca conseguiu escapar da morte. Não adianta ser grande, ser pequeno, não adianta ser pobre, ser rico. Ninguém escapa da morte. A morte era o maior inimigo. A Bíblia fala que a morte é o nosso maior inimigo porque ninguém consegue escapar dela. Ela foi decretada, ela foi ordenada e ninguém consegue escapar dela. Mas um dia, um homem, Jesus, ele, depois de a morte tentar prender ele por 3 dias, ele escapa. A Bíblia diz que não era possível ela segurá-lo. Ela não conseguia, ela não tinha autoridade, ela não tinha força para segurá-lo. Então ele escapa, ele sai. Pedro diz, solta as ânsias da morte, porque não era possível que ele fosse detido por ela. Então Jesus, ele vence a morte e por consequência a sua vitória se torna a nossa vitória. Nós podemos vencer a morte. A morte não tem mais domínio sobre nós. Jesus, ele diz em João 11, 25, eu gostaria, deixa aberto aí em Hebreus, nós vamos voltar rapidamente, vamos lá em João rapidamente, só voltar um pouquinho aí para trás, João, um pouquinho não, bem um pouquinho, João 11, a partir do verso 25, Jesus, ele vai falar sobre essa vitória que ele nos concede. Ele nos diz palavras extraordinárias de como que nós vencemos a morte. João, capítulo 11. Nessa Bíblia aqui, página preta. Nessa Biblinha fina, a página é 718. 718, a página nessa Bíblia fina fica mais fácil de achar. Então, João aqui, Jesus, quando ele está tratando aí da vitória da morte, é o que ele diz aí no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aí ele diz, olha para nós, para todos nós que cremos agora, quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, nós também vencemos a morte, porque ainda que nós vamos morrer, ele diz, vocês não permanecerão na morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ele diz, e todo aquele que vive, que está vivo hoje e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ou seja, se nós que estamos vivos cremos nele, nós nunca experimentaremos a morte. Jesus, ele vence todas as mortes. Nós vemos que no jardim havia 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é a separação de Deus. A morte física é que todo homem experimenta, que o corpo morre. E a morte espiritual é a condenação para o fogo do inferno. Todo aquele que crê em Jesus Cristo vence todos os 3 tipos de morte. Todo aquele que crê em Cristo, ele vence a morte espiritual, porque Cristo traz de volta para perto de Deus. Vence a morte física porque Cristo tem um corpo preparado por nós. E vence a morte espiritual porque nunca provará a condenação eterna. Então, Cristo, ele teve uma grande vitória, ele triunfa sobre a morte e nós vencemos com ele. Quem crê em mim nunca morrerá eternamente. Amém? Vamos fazer a leitura só mais uma vez. Verso 25 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. É ele que dá a vida, ele que ressuscita. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é maravilhoso, né? Quem crê em mim não continuará morto.
A morte não tem domínio sobre ele. Ele crê em mim, mas ele vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nunca morrerá eternamente. Então nós temos vitória aí com Cristo, porque Cristo venceu. Amém? Todo aquele que crê hoje passa da morte para a vida. Mas aquele que não crê ainda experimentará a morte. A morte ainda o domina, a morte tem poder sobre ele, ele morrerá eternamente. Ele será condenado ao fogo do inferno, a perecer por todos os séculos, por todas as eras, por toda a eternidade. Aquela pessoa vai sofrer, aquela pessoa vai sentir dor, aquela pessoa vai agonizar, aquela pessoa vai chorar e ranger os dentes, porque ela não creu, porque ela virou as costas para Cristo, porque a morte ainda domina sobre ela, porque ela não abraçou a vitória com Cristo. A vitória só é possível pelos méritos de Jesus. Nós só podemos escapar da morte porque Cristo venceu ela em primeiro lugar. Hoje nós podemos olhar na cara da morte, como Paulo diz, e dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Você não tem mais vitória, você não tem mais poder sobre nós, porque em Cristo nós te vencemos. A morte não tem mais poder sobre nós. Quarta verdade importantíssima aqui, que nós vemos, é a importância de fazer aquilo que agrada a Deus. Verso 21. Verso 20 ele diz: o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, é Deus, que é o Deus de paz, né? Ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Jesus é o nosso Senhor, e Jesus aqui ele é tido como o grande pastor das ovelhas. É Jesus que cuida das suas ovelhas. E ele foi ressuscitado pelo sangue da eterna aliança, o qual nós também ressuscitamos. É o sangue que nos dá a vida. Ele diz: e vos aperfeiçoou em todo bem. Ele diz: vos aperfeiçoe, né? O autor está orando aí para a igreja. E vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Então, o Senhor nos aperfeiçoará. O autor está orando para que o autor aperfeiçoe a igreja. Nós também devemos orar para que o autor nos aperfeiçoe, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Por quê? É fazendo a vontade de Deus que Deus se agrada. Ele diz: cumprides a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para sempre. Amém. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser lavados, redimidos pelo sangue, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, porque é fazendo a vontade de Deus que Deus se agrada. De quem que Deus se agrada? Deus se agrada de qualquer pessoa? Deus se agrada de qualquer pessoa que vive? Deus se agrada de qualquer pessoa que faz as suas próprias vontades? Deus se agrada de qualquer pessoa que faz aquilo que ele acha que é certo? É claro que não. Deus se agrada de quem faz a sua vontade. Deus se agrada de quem se empenha em fazer a sua vontade. É desse que Deus se agrada, de quem se empenha em fazer a sua vontade. E quinto e último ponto, quinta e última verdade que nós vemos aqui, é que nós precisamos ter ouvidos para ouvir a exortação. O autor ele chama a igreja a ter ouvidos para suportar essa palavra de exortação. Verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Quanto vos escrevi resumidamente. Então o autor ele chama os hebreus a ter ouvidos para suportar essa palavra de exortação. Aqui essa carta foi uma palavra resumida, que o autor diz, né? Uma palavra de exortação resumida. Aqui eu estou animando vocês a perseverarem na fé. Isso é importante porque nós também precisamos ter ouvidos para ouvir. Nessa carta ele exorta, ele adverte, ele repreende os hebreus, e nós precisamos ter ouvido para tudo isso. Nós precisamos ter ouvido para advertência, para repreensão e para exortação. Muitas vezes nós não queremos que alguém nos diga o que fazer. Muitas vezes nós não queremos que alguém nos corrija do nosso mau caminho. Muitas vezes nós não queremos dar ouvidos que alguém nos diga que aquele procedimento que nós estamos vivendo é errado. Mas o autor diz: vocês precisam suportar, porque isso é segurança para todos vós. Nós precisamos suportar a exortação, nós precisamos suportar a repreensão, nós precisamos suportar a advertência, porque isso é segurança para nós. Muitas vezes quando nós somos exortados é para o nosso bem. A exortação é para o nosso bem.
para que nós permanecemos nos caminhos do Senhor. A exortação ela é de suma importância na vida cristã. O autor está exortando aqui os cristãos a permanecerem nos caminhos do Senhor. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 8, Paulo diz que a exortação ela é um dom que deve ser exercido com dedicação. Tem pessoas que têm o dom de animar as outras, para que elas não se afastem dos caminhos de Deus. E a pessoa que tem o dom de animar as outras a não se afastar do caminho de Deus, ela deve se dedicar a esse dom. Quem é essa pessoa? É aquela pessoa que está sempre atrás daquele irmão que não quer vir para a igreja. É aquela pessoa que está atrás daquele irmão que está desanimado e animando ele a permanecer na fé. É aquela pessoa que foca em animar o irmão a perseverar nos caminhos de Deus. A pessoa que tem esse dom, a Bíblia fala que ela deve dedicar a ele. Não é falar assim, eu cansei de fulano, eu cansei de chamar fulano para a igreja, eu cansei de animar fulano e para. Não, a Bíblia fala que você deve dedicar a isso, né? Você deve dedicar em convidar, você deve dedicar em animar aquela pessoa a participar dos caminhos de Deus, porque é um dom que Deus te deu. Muitas pessoas não têm esse dom. Muitas pessoas nem vê que o irmão está desanimado, muitas pessoas nem conseguem ver que o irmão parou de participar do culto, né? Muitas pessoas nem conseguem reparar que o irmão já tem um tempo que não participa do culto. Muitas pessoas não conseguem nem ver que tem um irmão na igreja. Muitas pessoas olham para lá, você vai na mesma igreja, eu nunca te vi lá. Não, o pior que é verdade, né? Aqui não acontece porque nós somos poucos e todo mundo conhece todo mundo, mas há lugares que as pessoas são assim. Paulo fala que quem tem o dom de exortar, de animar, deve dedicar em animar os irmãos a perseverarem, amém? Ele finaliza aí com as saudações finais, verso 23 e verso 25. Verso 23, 25. Ele diz: notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então, naquela época, Timóteo estava preso, né? Então, Timóteo havia sido posto em liberdade, com ele, caso venha logo os verei. Então, se Timóteo foi preso, foi solto, se ele foi, eu também vou envolver. Aí ele diz: saudai todos os vossos guias, que são os pastores da igreja. Ele manda salvações, bem como todos os santos. Salve os pastores e todos os santos da igreja. Aí ele diz: os da Itália vos saúdam. Ou seja, nós que estamos aqui na Itália, os saudamos. Os irmãos da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Ele finaliza aí. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus seja bendito cada vez mais nas nossas vidas. Que nós possamos buscar a Deus e focar em fazer a sua vontade. Quem tem o dom de exortar, não trata esse dom com negligência. Amém? Permaneceremos na prática da oração. Veremos a grandiosidade da obra de Cristo, viveremos com Ele e permaneceremos nele para sempre. Permaneceremos em fazer a sua vontade, porque a sua vontade agrada a Deus. Amém? Então nós vamos agora para o momento da ceia, nós vamos ceiar agora. Nós vamos ler 1 aos Coríntios. Corta.